Depois de tanta expectativa, parece que agora vai. O Vasco da Gama se prepara para oficializar a chegada de Andrés Gomes, atacante colombiano que está com tudo pronto para desembarcar no Rio de Janeiro e vestir a camisa do gigante da colina. Mas não para por aí. A diretoria também está em ritmo acelerado para fechar com o zagueiro Carlos Cuesta. E como se não bastassem essas movimentações no mercado, surgiu nas últimas horas uma notícia que surpreendeu muita gente. Um volante que foi importante nos últimos anos pode estar de malas prontas rumo ao futebol de Israel? A quarta-feira começou agitada para o torcedor vascaíno e promete ser ainda mais intensa com os próximos capítulos. Mas antes de entrar nos detalhes dessas contratações, saídas e surpresas, tem algo que chamou muita atenção nos bastidores do clube e que merece ser destacado. Uma imagem que à primeira vista pode parecer apenas uma foto de dois líderes de torcidas organizadas, mas que representa muito mais do que isso. Essa imagem tem um peso simbólico gigantesco para o Vasco da Gama, para São Januário e para o futuro das arquibancadas do Caldeirão. De um lado, Fabinho, presidente da Força Jovem, a maior torcida organizada da história do clube. Do outro, Foca, líder da Guerreiros do Almirante, torcida que surgiu num momento em que o Vasco precisava desesperadamente de apoio e presença nas arquibancadas. Ver esses dois nomes juntos em uma mesma imagem é, no mínimo, um sinal de novos tempos. Essa união não é apenas uma questão de torcida. Ela simboliza uma possível reconstrução da identidade vascaína dentro de São Januário. Depois de anos marcados por punições, ausências e reestruturações, a Força Jovem está de volta! E volta para um caldeirão que já tem dono. A GDA, que ocupou o espaço com energia, criatividade e uma proposta mais jovem. No início, ninguém acreditava. A GDA foi criticada, subestimada e até rejeitada por parte da torcida tradicional. Mas com muito trabalho, a nova geração conquistou o respeito de todos, devolveu a vibração para São Januário e trouxe o Caldeirão de volta à vida. Em momentos complicados, como na Série B de 2022, foi essa torcida que segurou a onda, que empurrou o time, que fez caravanas e mostrou a força da arquibancada vascaína para o Brasil inteiro. Agora, com a Força Jovem de volta e a GDA consolidada, o Vasco tem uma chance única de unir o passado glorioso com o presente vibrante. Essa junção, se for bem construída, pode devolver ao clube uma das atmosferas mais temidas do futebol brasileiro. E não estamos falando apenas de festa, de bandeirão ou bateria. Estamos falando de identidade. Estamos falando de transformar São Januário em um verdadeiro caldeirão de novo, onde o adversário entra em campo sentindo a pressão antes mesmo da bola rolar. A imagem de Foca e Fabinho lado a lado é um sinal de que essa união pode estar próxima. É o tipo de virada que não vem com reforços ou milhões de euros, mas sim com a força de quem canta e apoia por 90 minutos. Mas claro, o futebol também se constrói dentro das quatro linhas e, nesse sentido, o Vasco está correndo contra o tempo. A diretoria tem como objetivo oficializar até amanhã a contratação de pelo menos 2 jogadores. O primeiro, como já citado, é o colombiano Andrés Gomes, que pertence ao Rennes da França. A negociação está avançada. O Vasco propôs um empréstimo com obrigação de compra baseada em metas. Uma estratégia interessante que minimiza riscos e permite ao clube avaliar o rendimento do jogador antes de fechar o negócio em definitivo. O valor do empréstimo gira em torno de 1 milhão de euros, com possibilidade de compra por mais 5 a 6 milhões. Ou seja, o Vasco pode fechar a operação completa por algo em torno de 30 a 36 milhões de reais. Andrés Gomes já está na Colômbia, aguardando apenas o sinal verde do Rennes para embarcar rumo ao Rio de Janeiro. O clube francês, por sua vez, já recebeu a documentação, mas identificou a necessidade de pequenos ajustes burocráticos. Por isso, o processo está um pouco atrasado. Ainda falta o depósito oficial do valor do empréstimo. Mas a expectativa é que tudo se resolva até amanhã. Se isso acontecer, o atacante pode ser anunciado no sábado e já integrar o elenco que viaja para enfrentar o Santos em São Paulo. O jogador deve vestir a camisa número 11, tradicional entre os pontas ofensivos do clube.
O outro nome em pauta é o do zagueiro Carlos Cuesta, também colombiano. O defensor, que pertence ao Galatasaray da Turquia, é visto como peça-chave para reforçar o setor defensivo do Vasco. A proposta feita pelo clube carioca é similar à de Andrés Gomes, empréstimo de 1 ano, com valor de 1 milhão de euros e uma cláusula de compra por metas no valor de 3 milhões e meio. Só que o Galatasaray não aceitou. O clube turco quer vender os direitos econômicos do atleta por 8 milhões de euros, o que dificultou as negociações. Apesar disso, o Vasco não jogou a toalha. O jogador já tem tudo acertado com o clube em termos salariais. O salário mensal gira na casa dos 850 mil reais e caso ele permaneça em definitivo após o empréstimo, o valor subiria para aproximadamente 1 milhão. A vontade do zagueiro é jogar no Brasil, e especificamente no Vasco. O Spartak Moscou, da Rússia, também demonstrou interesse, mas o atleta deixou claro que prefere defender as cores cruz-maltinas. Com isso, a diretoria vascaína trabalha para tentar convencer o Galatasaray a aceitar uma composição diferente, talvez com o clube turco mantendo uma porcentagem futura dos direitos econômicos do jogador. A ideia é simples: vender João Victor, garantir a entrada de caixa e repor com Carlos Cuesta. A saída de João Victor, inclusive, está bem encaminhada. O zagueiro deve se transferir para o CSKA Moscou, da Rússia, por um valor que pode chegar a 30 milhões de reais. E ele não deve ser o único a deixar São Januário. Outro nome que entrou no radar do mercado internacional é Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. O volante, que chegou do Náutico e teve altos e baixos no Vasco, despertou o interesse de um clube israelense, provavelmente o Maccabi Tel Aviv, o mais rico do país. A negociação ainda não está fechada, mas há a expectativa de uma proposta oficial de 2 milhões de euros, o equivalente a 12 milhões de reais. Matheus Carvalho teve uma temporada de 2023 instável, começou mal, foi ganhando espaço e terminou como peça útil. Mas em 2025, seu desempenho caiu e com a grande quantidade de volantes no elenco, a diretoria vê com bons olhos a possibilidade de negociá-lo. Hoje, o Vasco tem 8 jogadores para essa posição: Paulinho, Jair, Hugo Moura, Galdames, Matheus Carvalho, Juan Sforza, Cauã Barros e Thiago Mendes. É muita gente para uma função que normalmente tem 2 titulares por partida. O ideal seria trabalhar com 5 ou 6 volantes. Com esse excesso, não faz sentido manter tantos atletas parados. A possível venda de Matheus Carvalho para o futebol israelense representa um alívio financeiro e uma oportunidade de reorganizar o elenco. A negociação ainda depende de uma proposta formal, mas as conversas existem e devem evoluir nos próximos dias. Se confirmada, junto com a saída de João Victor, o Vasco pode colocar mais de 40 milhões de reais nos cofres ainda nesta janela. Um valor considerável, principalmente se for reinvestido de forma inteligente no elenco, e com isso o clube ganha fôlego para seguir forte no mercado. Enquanto tudo isso se desenrola, a expectativa é que o anúncio de Andrés Gomes seja só o primeiro de uma sequência de boas novidades para o torcedor. O Vasco está se movimentando, está atento ao mercado e parece que aos poucos vai conseguindo montar um elenco mais competitivo, mais equilibrado e pronto para encarar os desafios da temporada. O trabalho está sendo feito em várias frentes: reforços, saídas, bastidores e, como vimos no início, até mesmo nas arquibancadas. Quando o extracampo começa a se alinhar, os resultados dentro das 4 linhas tendem a aparecer. Com essa movimentação toda, o clima dentro do clube é de urgência, mas também de confiança. A diretoria sabe que está em uma corrida contra o tempo e cada detalhe faz diferença. O torcedor, claro, fica naquela expectativa, atualizando a timeline a todo instante para ver se o anúncio foi feito, se o jogador chegou, se já treinou, se viajou com a delegação. Mas o que poucos enxergam é que nos bastidores existe uma articulação intensa, um esforço diário para que tudo aconteça sem atropelo e sem comprometer o planejamento financeiro da temporada. O caso do Andrés Gomes, por exemplo, foi tratado com muito cuidado. Desde o primeiro contato com o Rennes, o Vasco deixou claro o modelo que gostaria de aplicar: empréstimo com obrigação de compra baseada em metas atingidas.
Não é uma fórmula nova no futebol, mas exige uma série de cláusulas bem amarradas para que nenhuma das partes saia no prejuízo. A equipe jurídica do Vasco precisou revisar contratos, ajustar termos, alinhar detalhes com o staff do jogador e, claro, preparar toda a parte burocrática da transferência internacional. Uma vírgula fora do lugar em um documento pode atrasar tudo, e é exatamente esse tipo de coisa que fez com que o jogador ainda esteja aguardando na Colômbia. Mas a expectativa é que agora não tenha mais erro. O dinheiro já está separado, o contrato está praticamente pronto e o jogador ansioso para vestir a camisa Cruz Maltina aguarda apenas o ok final do clube francês. Quando isso acontecer, a operação será concluída rapidamente e o atacante poderá enfim ser integrado ao elenco. A ideia do clube é contar com ele o quanto antes, principalmente porque a temporada já está em andamento e cada ponto é precioso. O calendário não espera ninguém e reforço que chega precisa estar pronto para jogar. Já no caso do Carlos Cuesta, o desafio é um pouco maior. O zagueiro já deu sua palavra, já tem tudo acertado com o Vasco e inclusive rejeitou ofertas financeiramente mais vantajosas vindas da Rússia. Isso mostra o quanto o projeto esportivo oferecido pelo Vasco está sendo bem visto pelos jogadores sul-americanos. Cuesta quer jogar no Brasil, quer disputar o Campeonato Brasileiro, quer estar perto da família e em um ambiente que considera mais confortável. Mas para isso acontecer, o clube ainda precisa dobrar o Galatasaray. O clube turco sabe que tem em mãos um ativo valioso, um zagueiro jovem com experiência internacional, convocado frequentemente para a seleção da Colômbia, com potencial de revenda alto. Eles querem uma venda definitiva já, e por um valor que o Vasco neste momento considera fora da realidade. Por isso, o departamento de futebol tenta construir um acordo que envolva uma divisão futura dos direitos econômicos, permitindo ao Galatasaray faturar em uma revenda, mas sem travar a negociação agora. Essa conversa está acontecendo diretamente entre os representantes do atleta e o clube turco, com o Vasco acompanhando tudo de perto e aguardando o melhor momento para formalizar uma proposta definitiva. E o torcedor, nesse meio tempo, observa tudo com aquele misto de esperança e cautela. Porque já cansou de ver boas negociações desmoronarem por detalhes? Já viu o jogador que estava com tudo pronto dar meia volta no aeroporto? Já viu o reforço promissor se tornar decepção? Mas também viu nos últimos tempos alguns acertos que mudaram o rumo da temporada. E é por isso que a diretoria tem sido tão cuidadosa. Cada contratação precisa fazer sentido dentro de campo e dentro do orçamento. Enquanto o clube negocia chegadas, as saídas também fazem parte do quebra-cabeça. E é nesse ponto que entra o nome de Matheus Carvalho. O volante que chegou desacreditado conquistou espaço, virou titular e depois perdeu o ritmo novamente. Parece estar chegando ao fim de seu ciclo no Vasco. A temporada atual não tem sido boa para ele. Com a chegada de novos nomes para o meio de campo, como Juan Sforza e Thiago Mendes, a concorrência ficou pesada. E com 8 volantes no elenco, não tem como todo mundo jogar. Matheus se tornou negociável e a proposta que pode vir de Israel é vista com bons olhos por todas as partes. O Maccabi Tel Aviv ainda não formalizou uma oferta, mas manifestou interesse e a expectativa é que uma proposta na casa dos 2 milhões de euros seja enviada nos próximos dias. Se isso acontecer, o Vasco não deve fazer jogo duro. A diretoria entende que é o momento certo de vender o jogador, recuperar parte do investimento feito e liberar espaço na folha salarial. E, ao mesmo tempo, dá mais minutos para os jogadores que chegaram recentemente e precisam ganhar ritmo. Esses movimentos fazem parte de uma estratégia maior que o Vasco vem tentando adotar nos bastidores: rejuvenescer o elenco, aumentar o nível técnico da equipe e manter a folha salarial sob controle. Não é uma tarefa fácil, principalmente em um clube que vem de anos difíceis financeiramente e que agora precisa equilibrar os desejos do torcedor com a realidade do cofre. Mas aos poucos, os sinais de evolução começam a aparecer. O caso de João Vitor é emblemático nesse sentido. O zagueiro, que chegou com boas expectativas, não conseguiu se firmar totalmente, mas tem mercado e deve ser vendido por um valor significativo. 30 milhões de reais por um jogador que já não era unanimidade na zaga é um excelente negócio. Essa venda abre margem para o clube investir no substituto ideal, que no caso seria Cuesta, e ainda sobra um respiro para outras áreas.
O torcedor pode até se apegar a alguns nomes, mas precisa entender que, neste momento, vender bem também faz parte do crescimento. E mais do que vender bem, é preciso comprar certo. Andrés Gomes, por exemplo, não é uma aposta aleatória. É um jogador que já atuou em alto nível, tem potencial para crescer ainda mais e que se encaixa no perfil de ponta veloz, driblador e vertical que o elenco estava carente. O Vasco precisa desse tipo de jogador para abrir o campo, para quebrar linhas, para desequilibrar. Com um modelo de empréstimo com obrigação por metas, o clube se protege caso o jogador não renda como esperado, mas também garante prioridade caso tudo dê certo. No caso do Cuesta, a lógica é parecida. Um zagueiro técnico com boa saída de bola, forte na antecipação e com personalidade, um perfil que falta ao time hoje, principalmente se João Vitor for mesmo negociado. Ter um jogador como o Cuesta no elenco eleva o patamar da defesa e pode ser determinante em jogos grandes, onde o detalhe faz a diferença. Mas não é só dentro de campo que o Vasco está se movimentando. O que está acontecendo nas arquibancadas é tão importante quanto qualquer reforço. A união entre Força Jovem e Guerreiros do Almirante, ainda que simbólica por enquanto, pode mudar completamente o clima em São Januário, se as duas torcidas conseguirem trabalhar juntas, lado a lado, com respeito e objetivo comum. O estádio pode voltar a ser aquele caldeirão intransponível, onde o adversário sente a pressão desde o aquecimento. Durante muito tempo, o Vasco ficou órfão desse apoio organizado. A ausência da Força Jovem, por causa das punições que todos conhecem, deixou um vácuo que foi preenchido pela força e pela garra da GDA. Só que agora, com a volta da Força Jovem, existe um desafio gigantesco pela frente. Dividir espaço, dividir bateria, dividir protagonismo não é simples. São histórias diferentes, visões diferentes, lideranças diferentes. Mas se conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio, quem vai ganhar é o Vasco. E quem vai perder, como bem foi dito, são os rivais. Imagina um São Januário pulsando, com as duas torcidas cantando juntas. Imagina um setor norte e um setor sul vibrando em sintonia. Imagina o impacto disso para o time dentro de campo. O futebol, no fim das contas, ainda é sobre paixão. E ninguém representa essa paixão melhor do que quem está lá em cima da arquibancada, batendo tambor, puxando grito, erguendo faixa. Quando a torcida está junto, o time cresce. E quando o time cresce, o clube inteiro se fortalece. Por isso, a imagem do Fabinho com o Foca pode sim ser mais importante que qualquer reforço anunciado. Pode sim representar um novo momento, um novo Vasco. Um Vasco que respeita sua história, mas que também olha para frente. Um Vasco que se reinventa, que entende que para voltar a ser gigante precisa unir todas as suas forças. Dentro de Minas Gerais, no campo, fora dele, na arquibancada, na sala de negociação, em cada canto de São Januário. E enquanto isso, o mercado segue aberto, os bastidores continuam fervendo. E o torcedor, como sempre, está na expectativa. Quer ver reforço, quer ver gol, quer ver vitória, quer ver o Vasco voltar ao topo. E se depender do que está acontecendo agora, com essa movimentação intensa em todas as frentes, essa volta pode estar mais próxima do que se imagina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol está novamente em ebulição e o foco dos rumores voltou a incidir sobre o Vasco da Gama, um clube que parece nunca encontrar tranquilidade fora dos gramados. Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou a anulação das partidas entre Vasco e CSA devido à presença de um jogador considerado irregular em campo. Este acontecimento acendeu o fogo das especulações entre torcedores, analistas e profissionais do futebol, que se perguntam quais serão as consequências dessa decisão e como isso poderá impactar o futuro do clube carioca. A questão da irregularidade é um tema delicado, pois envolve não apenas as regras burocráticas e jurídicas, mas também a confiança da torcida e a credibilidade do clube perante a opinião pública.
O burburinho nas redes sociais e nos bastidores esportivos aponta para uma possível crise institucional dentro do Vasco, que já vinha enfrentando dificuldades administrativas e financeiras, ampliadas por essa nova polêmica. Muitos questionam como a equipe irá se reorganizar diante dessa adversidade, especialmente em um cenário competitivo onde cada ponto é crucial para a permanência e o sucesso nas competições nacionais. O impacto do anúncio da CBF reverbera além das quatro linhas, movimentando discussões intensas sobre gestão, regulamentação e fair play no futebol brasileiro. A sensação de que o Vasco vive um momento turbulento se intensifica e as especulações sobre a reação do clube e a postura da diretoria não param de crescer. A pressão por explicações claras e a expectativa por um posicionamento oficial são temas que se repetem entre os fãs e os comentaristas, aumentando o clima de incerteza. Este episódio, sem dúvida, acrescenta mais uma camada à história do Vasco, um time que já viu tantas vezes seu nome ligado a situações controversas e desafios inesperados. Resta saber se essa situação irá se resolver rapidamente ou se inaugurará uma nova fase de instabilidade para o gigante carioca. Entre torcedores apaixonados e críticos implacáveis, o rumor sobre a possível punição ao Vasco da Gama devido ao uso de jogador irregular se espalha com força, deixando o ambiente esportivo ainda mais tenso e carregado de especulações. A decisão da CBF, considerada severa por alguns, é vista por outros como um sinal de que as regras precisam ser respeitadas à risca, independentemente da tradição ou da força do clube envolvido. No meio desse turbilhão, cresce o debate sobre os mecanismos de fiscalização e controle da entidade máxima do futebol brasileiro, que agora mostra agir com firmeza para manter a integridade das competições. Enquanto isso, entre as arquibancadas e os grupos de discussão, surgem palpites sobre o impacto que essa anulação poderá ter no planejamento do Vasco para o restante da temporada. Alguns especialistas levantam hipóteses sobre a possibilidade de o clube recorrer da decisão, acionando seus departamentos jurídicos para tentar reverter ou ao menos minimizar os efeitos dessa punição. Paralelamente, existe uma corrente que acredita que essa situação pode ser um ponto de virada, uma oportunidade para o Vasco rever suas práticas internas e fortalecer a governança esportiva, evitando novos episódios semelhantes. O clima de incerteza, porém, ainda domina o cenário, e a torcida fica dividida entre a revolta e a esperança. A reputação do clube está em jogo e a necessidade de transparência e responsabilidade se torna cada vez mais evidente. A influência desse episódio na confiança dos jogadores e no desempenho dentro de campo é outra linha de discussão que não deixa de provocar especulações, já que a pressão externa pode afetar diretamente o rendimento esportivo. Enquanto os rumores sobre movimentações nos bastidores ganham força, a atenção do futebol brasileiro segue voltada para o que poderá ser um capítulo decisivo na trajetória recente do Vasco da Gama. Em meio às inúmeras possibilidades e teorias que circulam sobre a anulação dos jogos do Vasco contra o CSA, cresce a sensação de que o clube está diante de uma encruzilhada que pode definir sua história recente. A questão do jogador irregular não é um fato isolado, mas sim uma manifestação de problemas mais profundos que parecem rondar a gestão do futebol vascaíno, gerando dúvidas sobre a capacidade do clube de evitar erros administrativos graves. O episódio reacende debate sobre o rigor das normas da CBF e o papel dos clubes em garantir que seus atletas estejam devidamente regularizados para competir. A torcida, inquieta, especula se o Vasco será capaz de superar mais este desafio, enquanto o mercado esportivo observa atentamente as possíveis repercussões dessa decisão na imagem e no valor do clube. Entre os bastidores, surgem rumores sobre possíveis mudanças na estrutura técnica e administrativa, sugerindo que a pressão por resultados positivos pode provocar movimentações internas significativas. Além disso, o episódio levanta a
questão da responsabilidade coletiva e da necessidade de maior profissionalização, especialmente em um momento em que o futebol nacional passa por constantes transformações e exige cada vez mais organização e transparência. O ambiente ao redor do Vasco, antes já marcado por uma atmosfera de nervosismo, agora se torna palco de intensas discussões sobre ética esportiva, compliance e a importância de se evitar situações que possam comprometer a credibilidade do clube. No meio desse cenário, a atenção dos meios de comunicação e dos especialistas permanece voltada para as próximas decisões da CBF e para as ações que o Vasco poderá adotar para contornar essa crise e recuperar a confiança da sua apaixonada torcida. O burburinho que envolve o caso promete não se dissipar tão cedo e as especulações sobre desdobramentos jurídicos e esportivos ganham cada vez mais espaço nos debates esportivos. A anulação dos jogos envolvendo Vasco e CSA por conta da utilização de jogador irregular vem despertando uma série de conjecturas acerca dos possíveis desdobramentos dentro do futebol brasileiro. A CBF, ao tomar essa decisão, demonstra um posicionamento rigoroso que pode influenciar outros clubes a revisarem suas práticas internas, reforçando a importância da conformidade com as regras estabelecidas. Para o Vasco, no entanto, esse episódio pode significar mais do que uma simples correção administrativa. Pode ser um momento decisivo para repensar sua estrutura de gestão esportiva e aprimorar seus processos para evitar erros que possam comprometer sua competitividade. Nas redes sociais e nos meios de comunicação, a repercussão é intensa e muitos analistas sugerem que o clube está diante de um verdadeiro teste de resiliência, que pode definir os rumos de sua temporada e, quem sabe, de seu futuro a médio prazo. Entre as especulações, há quem imagine que a pressão gerada por essa controvérsia poderá gerar mudanças na diretoria, com uma possível reformulação na equipe de gestão, buscando uma postura mais rígida e eficiente. Enquanto isso, a ansiedade da torcida cresce, pois a perda de pontos e a possível punição podem refletir diretamente na luta por objetivos importantes, como o acesso ou a permanência nas divisões principais. O clima de incerteza se espalha e alimenta debates sobre a necessidade de um maior profissionalismo no futebol brasileiro, tema que volta à tona em meio ao turbilhão que envolve o Vasco. As especulações se multiplicam e todos os olhos se voltam para os próximos capítulos dessa polêmica que parece longe de ser concluída. A expectativa é de que o clube e a CBF busquem soluções rápidas, mas não faltam hipóteses sobre como essa crise poderá se desdobrar em curto e médio prazo. O episódio envolvendo o Vasco da Gama e a anulação das partidas contra o CSA, por conta de um jogador irregular, tem provocado uma onda de rumores e especulações que vão muito além do campo de jogo, envolvendo questões administrativas, jurídicas e até mesmo políticas dentro do futebol brasileiro. Muitas vozes dentro do meio esportivo acreditam que essa situação pode servir como um catalisador para mudanças profundas no Vasco, tanto em sua gestão quanto em sua relação com a CBF e demais órgãos reguladores. O clima nos bastidores é de muita tensão e expectativa, com inúmeros palpites sobre a possibilidade de o clube tentar reverter a decisão judicialmente ou negociar uma penalização menor, tentando minimizar os danos à sua imagem e ao seu desempenho esportivo. Paralelamente, cresce a especulação sobre o impacto dessa situação na preparação do time para as próximas competições, visto que a instabilidade pode afetar o psicológico dos jogadores e a confiança da comissão técnica. Além disso, há quem aposte que essa crise poderá abrir espaço para o surgimento de novos nomes na diretoria, com a esperança de trazer uma nova dinâmica e maior eficiência na gestão. A repercussão do caso também estimula um debate mais amplo sobre a necessidade de transparência e rigor nas regras do futebol brasileiro, especialmente em um momento em que o esporte busca maior profissionalização e credibilidade internacional. O burburinho em torno do Vasco não se limita às fronteiras do clube, reverberando entre outros times e nas discussões sobre o futuro do futebol nacional, com muitos olhos atentos aos próximos passos dessa polêmica.
A atmosfera carregada de incertezas mantém todos em alerta, enquanto o Vasco se vê desafiado a transformar essa adversidade em uma oportunidade de renovação e fortalecimento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.